Oi, gente, tudo bem? Roberta Cirne. E vamos continuar a falar sobre o livro incrível, maravilhoso, tudo, do Mário Sete Arruar. Gente, esse livro, eu já falei no outro vídeo, que é minha paixão. É um livro base também para quem quer começar a estudar Recife, Pernambuco, usos e costumes. E nessa parte aqui a gente vai falar sobre cadeirinhas e diligências, que é uma parte bem extensa que ele fala sobre os meios de transporte. Tudo que eu sei hoje de meios de transporte, de marcha-bombas, dessas coisas, que são trens urbanos, né? E de como os transportes urbanos, como os trilhos chegaram ao interior, eu tirei desse livro. Então, toda a minha HQ sobre o Boca de Ouro, eu baseei nos saberes, no conhecimento de Mário Sete. Então, o que ele está falando, né, que como Recife, ele é uma cidade que nasceu praticamente do mar, ele nasceu à beira-mar, ele era uma cidade, um reduto de pescadores que tinha uns armazéns de açúcar e que depois as pessoas vieram morar. Então a gente era muito acostumado a usar canoa. Isso Gilberto Freire também fala no seu Guia Histórico e Sentimental da Cidade do Recife. O meu tá aqui, tá? Que ele fala do uso da canoa. Deixa eu pegar aqui, gente, rapidinho, para ver se eu consigo mostrar pra vocês. Esse é o Guia Histórico e Sentimental da Cidade do Recife, cidade de Olinda, desculpe. Que ele fala aqui, uma parte dele, sobre... Deixa eu achar, tá, minha gente? Com calma, que eu acho. Aqui, que ele mostra como eram as barcaças, né, de transporte, e como eram também as canoas, nem tanto, mas como eram as jangadas. Ele mostra que eram jangadas. Porque nós nascemos à beira do mar, então a gente precisava usar o mar para se transportar. Inclusive, se você fosse para Olinda, você ia ali pelo onde é a Ilha do Maruim atualmente, você ia de barcaça, você ia de barco, né? O pessoal transportava para o Recife também barcaça, que era mais rápido. Era mais rápido ir por mar e pelo rio, quer dizer, do que você ir pelo Capibaribe, pelo Beberibe, do que você ir usando as estradas, que era tudo muito complicado e tinha mais perigo de assalto, né? Então a gente usava as canoas, né? A princípio, né? E que, sim, outra coisa que ele fala aqui que eu tinha esquecido, ele fala sobre Recife. Nasceu, era uma ilha, né? A ilha de Santo Antônio Vaz, é a ilha do bairro de Santo Antônio. Imagine uma ilha isolada sem pontes, tá? A gente só passou a ter ponte aqui quando Maurício de Nassau chegou. Ou seja, até a época holandesa, a gente só tinha transportes entre o pessoal que morava na ilha de Santo Antônio e o chamado bairro do Recife e o São José, que eram são os primeiros bairros, na realidade, é o cerne do nascimento do Recife ali. A gente só tinha acesso àquele lugar se a gente usasse de barcaça, não tinha ponte. Recife não tinha ponte. Então, se você mora, se você trabalha, por exemplo, ali na prefeitura, pelaquela área da prefeitura, sabe que você teria que ir de barco. Você não ia ter uma ponte para lhe transportar. Então, Recife realmente ela era uma ilha e tinha a parte de terra, né? Que é o bairro de São José e o bairro do Recife antigo, né? E aí, no caso, Maurício Nassau, né, ele criou as pontes, né? Ele fez aquela história toda do boi voador, que vocês devem lembrar. Que ele fez um boi voar para poder pagar a ponte, porque ele estava sem dinheiro. E ele fez um boneco de enchimento em homenagem ao boi de um cara que morava na cidade. Todo mundo gostava do cara e do boi. E aí ele fez um boneco de enchimento em forma de boi. O boi era amarelo, ele fez um boneco amarelo e disse que ia fazer o boi voar. Ele prendeu numa corda e realmente ele fez o boi voar. E com isso ele conseguiu pagar o que faltava cobrando pedágio nesse dia, né, que o boi voou. Ele conseguiu pagar o que faltava da ponte, que foi a nossa ponte Maurício de Nassau, que até hoje existe lá. Claro que não é aquela é de alvenaria, né, atual, com vigas de aço e tudo, mas ele tinha uma ponte de madeira, que era a princípio de madeira. E depois vieram as outras pontes, né? Aí ele fala um pouco aqui dos barcos e tal, e aqui ele fala da cadeira de arruar. Então, a cadeira de arruar era aquela cadeirinha que era levada por negros, por escravos na época, e eles levavam de um lugar para outro, né?
Depois da cadeirinha de arruar, começaram a surgir carros de aluguel. Mas não eram carros de aluguel, isso na década de... já em 1850, que ele foca muito nesse período. 1848, 1849, 1850, meados do século XIX, que era justamente o que eu queria fazer a pesquisa para poder escrever meu livro. Então, quem quer trabalhar o neogótico pernambucano, isso aqui é maravilhoso, gente. Isso aqui é tudo de bom dessa vida. Então, ele fala sobre os preços de... Olha, é um detalhamento incrível. Ele fala sobre preços de passagens. Tudo bem que a gente não sabe nem quanto é isso. Nem vou me tentar, porque matemática não é meu forte. Então, ele falava sobre preços, valores de ingressos. E como começaram os primeiros trens, os primeiros carros, né, que eram tipo ônibus. Tem o Cláudio Dubé, que ele era fotógrafo. Eu, inclusive, não sabia que ele era fotógrafo. E tive o prazer de encontrar na livraria, na editora CEP, um livro de fotografias que ele fazia. Ele era fotógrafo amador, mas era maravilhoso. Tem esse livro de fotografias. Eu acho que ele tá ali embaixo. Depois eu pego para mostrar, para falar sobre ele para vocês. Mas o Cláudio Dubé, da família Dubé, que é uma família muito famosa aqui em Recife, Pernambuco, ele tinha um transporte que ele usava, era chamado ônibus do Cláudio, e que tinha vários lugares onde as pessoas se sentavam e era levado por 2 parelhas de cavalos, né? Depois desse período, do período eu tenho que ver aqui, porque é muita coisa, gente. Aí começou o Pernambuco Street Rail Company, ou seja, um trem. Era um trem, e esse trem ele levava as pessoas até Olinda. E por que ele levava para Olinda? Porque Olinda também tinha festividades lá. Era muito chique, na época não existia Boa Viagem, a praia daqui. Era muito chique você ir tomar banho de mar em Olinda. Então você ia daqui para Olinda para tomar banho de mar na época das festas de Natal. Então as pessoas estavam lá durante o Natal tomando banho de mar, e os banhos salgados eles eram bons para a saúde, são, né? Até hoje são, mas as pessoas, elas tomavam mais como um banho medicinal, cobertas dos pés à cabeça daquelas roupas, que era de um tecido chamado baeta, que é totalmente grosso, tipo roupa de neoprene de surfista, e você ia lá com a saia pesadíssima, que se você não tomasse cuidado, fosse pro fundo, você era arrastada pro fundo com a saia, porque ela era quase tão ostentosa e pesada como a roupa que a mulher ia pra rua, né? Bom, aí tinha os bondes da Ferrocarril, né? E esses bondes da Ferrocarril, eles eram puxados por burros. Esses bondes de burro foi que eu usei para me inspirar na história do Boca de Ouro, né? Que ele era condutor de bonde de burro. E você pagava ingresso, você comprava a passagem, que eram os papeizinhos de papel. E não tinha um padrão para esse papelzinho de papel. Uns eram finos, outros eram grossos, as pessoas que aproveitavam. E aí, esse papelzinho era assinado pelo dono da Ferrocarril, né? E aí, Companhia de Ferrocarril de Pernambuco. E aí, é engraçado também que essa companhia tinha um lugar onde os burros iam descansar. E aí o pessoal chamava... O pessoal, assim, as pessoas mais populares, que tinham raiva de quem era estudante e tal, diziam que ali na Ferrocarril era a Universidade dos Burros, né? Onde os burros ficavam para descansar. E também tem várias histórias engraçadas sobre burro empacando no meio do caminho, porque é assim, o burro é um animal, ele cansa, né? Então, como ele cansa, deixa eu ver o tempo, 8h50. Como ele cansa bastante, o pessoal ficava trocando as parelhas de burros. Então, tinha hora onde o carro parava, desatrelava aqueles 2 burros cansados e colocava uma parelha de burros descansados no lugar. E às vezes os burros empacavam, não queriam andar, não queriam subir na ponte. E dizem aqui, né? Ele conta a história aqui que era engraçadíssimo quando um burro empacava e ninguém conseguia tirar o burro do lugar, né? E a partir daí desse surgimento, né? Desse surgimento dos bondes, também começou a ter os trilhos urbanos. E a gente começou a ter transportes que levavam. Transportes aí, no caso, eram a vapor. Então a gente tinha o machine pump, que era um transporte, que é machine pump, e o pessoal transformou em marcha-bomba. Inclusive tem um livro, eu mostrei para vocês agora esse livro, né? Foi esse livro que eu mostrei,
que ele fala marcha-bombas e maracatus. Marcha-bomba era como as pessoas chamavam os machine pumps, ou seja, os mini trens que levavam as pessoas. Quem conhece Olinda, na entrada de Olinda tem agora ali na Praça do Carmo, na Praça do Carmo, tá a Praça do Carmo um pouco mais pra cá, que tem uma parada de ônibus, se eu não me engano. Um pouco antes do Forte do Queijo tem a agência de Correios e ali tem um lugar que é tipo uma estação. Ali é uma estação de machine pump, de marcha-bomba. Então o trem ele entrava e deixava as pessoas lá, e as pessoas de lá iam para suas casas de veraneio em Olinda. Olinda nunca se recuperou da destruição dos holandeses. É muito difícil. Inclusive, a área até hoje ela tem dificuldades de evoluir mesmo. Você não encontra uma Olinda tão grande quanto o Recife. E Olinda começou muito maior do que o Recife. O que aconteceu com a cidade foi ter tido um percalço que não fez com que ela se recuperasse. Mas mesmo assim, as pessoas iam para Olinda para curtir Olinda, né? Essas, como veraneio, né? Bom, deixa eu ver aqui. Sim, aí os bondes, eles começaram a ir, né, para interiores também, porque as pessoas do interior queriam vir para a capital, e as pessoas da capital queriam vir para o interior. E começou a haver interiorização das linhas. Então elas iam até Tegipió, tinha linha de trens até Tegipió, né? Olha aqui, outra ilustração legal. Aqui, nessa ilustração, está o Diário de Pernambuco e um bonde puxado a burro. Estão vendo? Esse aqui são 2 burrinhos e aqui é um bonde puxado a burro. Isso aqui, o bonde de burros até 1914. Aqui está o prédio do Diário. Para vocês terem uma ideia de como era, não tinha nada ao redor. Também não tinha nenhum prédio, não tinha nenhum camelô vendendo nada. Era um negócio muito diferente do que a gente está acostumado, gente. A gente tem que imaginar que quando você fala das distâncias, quando você fala da interiorização dos bairros do chamado da região como eu posso dizer, do subúrbio, aí você imagina que era um negócio muito primitivo, porque você tinha mato mesmo no lugar, né? Não tinha como você está num lugar, por exemplo, Casa Amarela surgiu muito depois. Um dos primeiros bairros a surgir foi Afogados, porque ele surgiu ainda na época dos holandeses, por conta dele ser próximo ao rio. Bom, gente, eu vou parar por aqui o vídeo. Eu ia falar mais algumas coisas, mas não deu, porque esse assunto de transportes urbanos é muito interessante. Quem quiser ler mais a respeito, no meu site eu tenho três episódios do blog que fala sobre transportes urbanos, tá? Eu acho o assunto por demais interessante. Eu não falei, arranhei a superfície aqui do que como é interessante você falar sobre os transportes, né? Então, no próximo a gente continua, né, nesse livro maravilhoso, na nossa estante viva, que é a estante que está sempre em movimentação e está sempre sendo explorada, e é o que eu tenho prazer agora de trazer para vocês. Um beijo, fiquem bem, protejam-se e até a próxima.